Olá, meus irmãos. Venho aqui gravar mais um vídeo para vocês, né? Como eu sempre faço, trazendo um tema e raciocinando, destrinchando junto com vocês esse tema, sempre falando, né, de algum assunto dentro do tema principal, que é a razão da vida, o porquê nós estamos neste mundo. Então, hoje eu trouxe um texto para vocês que se chama Questão de Visão. Como sempre, eu quero deixar bem claro, né, que o que eu falo não é religião, nem doutrinas de homens, nem seitas, nem filosofias de vida, mas de verdade eu falo da razão da vida. Então, eu sempre estou incitando aí as consciências a raciocinarem, né, que é o que eu vou falar também dentro desse texto, que é uma questão de visão, né, que assim como a gente enxerga todas as coisas pelos nossos olhos carnais, e as coisas se mostram ser o que realmente elas são, nós também temos um olho, que é o olho do raciocínio, que é por este olho que nós enxergamos todas as coisas pelo entendimento. Então, eu quero ressaltar o que Deus sempre disse pelos nossos irmãos do passado, que o povo foi levado cativo por falta de entendimento. E por que foi levado cativo? Presos na ignorância, né? Não enxergam realmente o porquê Deus nos criou, o propósito de Deus, o porquê nós estamos no mundo e o que nós devemos fazer perante o nosso Criador. Então, justamente por não raciocinar, não enxerga, né? Não chega ao pleno entendimento do porquê Deus nos criou. Então realmente é uma questão de visão. Por isso eu estou sempre aqui trazendo algo, um texto para vocês, né? Sempre posto no meu Facebook vídeos também explicando, faço lives, também tem músicas, poesias, tudo retratando a razão da vida, o porquê o nosso Criador nos criou, e sempre aí induzindo as consciências a raciocinarem, pois só pelo raciocínio nós podemos chegar ao pleno conhecimento e pleno entendimento do porquê nós estamos no mundo. Então, vamos ler esse texto hoje, né? Questão de visão. É óbvio que um criador visa da sua criação só o que ela produz. Em si mesma, a criação é de valor algum, senão pelo que produz. Explicando essa primeira parte, eu estou dizendo assim, ó, que todo criador ele visa na sua criação que ela produz, né, como criação. Como por exemplo, assim, um ventilador é uma criação. Mas o homem como criador, ele não está visando o ventilador em si, a criação em si, mas ele está visando o que ele produz. Porque é o que produz que vai beneficiar o criador. Ou seja, o ventilador produz o vento. Então o que beneficia a nós como criador do ventilador é o vento que ele produz. Essa cadeira que eu estou sentada, o que ela me beneficia, o que ela produz, que é o assento. E assim por diante são todas as criações. E nós não somos diferentes. Na carne nós somos criações. Mas Deus não está nos visando na carne, mas Ele está visando o que nós produzimos como criação. Tá bom, meus irmãos? Então vamos continuar aqui o raciocínio. O Criador já criou a sua criação por causa do que ela produz. Ou seja, todo criador, ele cria uma criação por causa de uma incapacidade, né? Então, antes mesmo dele criar aquela criação, ele já está visando no que ele vai criar o que ela produz, porque é o que ela produz que vai beneficiar ele naquilo que ele tem dificuldade, naquilo que ele mesmo não produz, né? Então, como a gente não consegue nós mesmos produzir o assento, nós criamos uma criação que produz o assento. Então, eu realizo a minha vontade de sentar na cadeira, eu realizo a minha vontade de escrever com a caneta, eu realizo a minha vontade de voar com o avião e assim por diante. O Criador já criou sua criação por causa do que ela produz. E o que uma criação produz deve servir o Criador dela e não ela mesma. E é aí que toda a criação humana se perde dentro do propósito da vida, né? Porque você vê, todas as criações são feitas, são criadas para realizar a vontade de quem as criou, e não a vontade delas mesmo como criação. E todas elas funcionam assim. Mas quando chega em nós, seres humanos, que é o que eu disse aqui, quando chega na criação humana, ela se perde.
dentro do propósito da vida, porque não realizam a vontade do Criador Deus, né? E colocam Deus para vir fazer as suas vontades. Isso Paulo já disse lá na época dele, ó. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito. Então quer dizer, existe uma verdade, existe um sentido da vida, uma lógica para nós estarmos aqui, uma razão de nós existirmos, que é essa que eu falo, onde a criação que somos nós na carne temos que fazer a vontade do nosso Criador. Mas olha o que Paulo já disse lá atrás: mudar a verdade de Deus em mentira, ou seja, inverteram essa lógica, né? E honraram mais a criação do que o Criador. Então, em vez do ser humano fazer a vontade de Deus, ele faz a vontade de si mesmo. Ou seja, o que ele produz, ele usa para o benefício de si mesmo, que eu vou dizer mais à frente aqui o que é que o ser humano produz, que ele usa para benefício de si mesmo, e ainda coloca que Deus é que tem que vir fazer as suas vontades. Não está errado isso daí não, meus irmãos? Raciocine um pouquinho que vocês vão enxergar que isso aí tá com a lógica invertida, assim como um dia eu já fiz um vídeo aqui para postar para vocês que eu comecei com uma cadeira na cabeça, justamente dizendo desse pensamento invertido, né, das consciências humanas que colocam o Criador aos seus favores, né? Por isso que eu usei como exemplo a cadeira, era como se eu tivesse com a cadeira na cabeça, eu fazendo a vontade dela. É o que fazem com o Criador Deus, né? Além de não realizar a vontade dele, colocam ele para vir fazer suas vontades, ou seja, isso daí é um Deus inventado, né? Não é a verdade de Deus, não é a lógica das coisas, né? Não é o porquê de fato o ser humano foi criado, né? Então, por isso que eu sempre estou falando para vocês raciocinarem, meus irmãos, para poder, pela lógica, vocês enxergarem perfeitamente o entendimento do porquê nós fomos criados. O ser humano produz como criação a consciência das coisas, ou seja, o ser humano, nós na carne produzimos a consciência. Quem não tem a sua consciência? Todos nós produzimos, só que antes nós não tínhamos consciência. Veja bem que uma criança quando nasce não tem consciência. Naturalmente, conforme nós vamos crescendo, nós como criação, ser humanos que somos na carne, vamos produzindo a consciência de todas as coisas. A consciência é o que nós produzimos como criação e ela deve servir o nosso Criador e não a nós mesmos. Agora, continuando a falar da consciência. A consciência tem múltiplas funções, como pensar, raciocinar, formar ideias, tem poder de agir e principalmente manifestar as coisas, ou seja, todas as coisas se manifestam pela nossa consciência. Sem consciência nada tem valor de ser, nem o nosso Criador, pois de que vale Deus sem a consciência dele? Do que vale qualquer coisa sem a consciência da coisa, né? Então, manifestar é uma das funções da nossa consciência. Pensar que nós estamos pensando aqui, raciocinando, formando ideias, é justamente quando você vai juntando os pensamentos lógicos e forma a ideia de entendimento, né? Determinar é outra função da nossa consciência, que é a nossa consciência que determina fazer as coisas, vai atrás do que ela quer. Isso é tudo a nossa consciência que faz. A consciência também tem o poder de criar pelo raciocínio lógico, né? Ela cria também tudo que os seres humanos, né, criou, né, o celular, avião, todas as coisas que o homem criou foi pelo raciocínio, né? Então tem o poder de criar também todas as coisas. Mas olha o detalhe, a consciência sem a vida não vale nada. Então o que seria a nossa consciência sem a vida? Nada, né? Então assim, justamente por a consciência não valer nada sem a vida, é aí que está o grande detalhe, meus irmãos, que eu vou falar agora para vocês. A vida não está na carne. A carne só é criação de Deus, né? E ela foi criada para produzir a consciência, mas a vida não está na carne. A vida está no Espírito Santo de Deus, que está em todos nós. Então Deus já nos assentou, né, em cada um de nós a porção do seu Espírito. Nós estamos aqui vivos por causa do Espírito de Deus. A nossa carne é criação e descartável.
né? Ela foi criada só para produzir a consciência, mas a vida não está na carne. Nós estamos vivos aqui por causa do Espírito de Deus. Nosso irmão Paulo já falou isso, ó. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Ele está falando desse tesouro que é o Espírito de Deus nesse vaso de barro que é a carne. Nosso irmão Jesus também disse assim, ó, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Ou seja, a carne é criação e descartável, mas o grande lance, o grande tesouro é a vida, que é o Espírito de Deus. Só que nós também temos a nossa consciência que nós produzimos, e do que ela vale sem vida? Não vale nada. Então é aí que tá o grande lance do propósito de Deus, tá, meus irmãos? Então, olha, a consciência sem a vida não vale nada. E a vida não está na carne, mas sim no Espírito que Deus nos assentou. Uma hora vai se cumprir aquela lei que diz, ó, e o pó volta ao pó como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. E é justamente quando o Espírito voltar a Deus que a carne vai para o pó. E é neste ponto que está o sentido da vida, o propósito do Criador Deus. Porque se vai acontecer isso, você vê que nós temos a carne e temos o Espírito, e uma hora o Espírito volta a Deus e a carne vai para o pó, cadê o sentido da vida aí? O propósito de Deus. É justamente isso que eu vim falar para vocês, é o que nós produzimos como criação, que é a nossa consciência. E Deus visa, o que Ele quer da criação humana é esta consciência. Só que Ele quer essa consciência no Espírito de Deus, né? Então, o Espírito de Deus veio do céu para buscar e colher esta consciência que nós na carne produzimos, né? Então, essa consciência tem que pensar, raciocinar, formar ideias e determinar e agir pelo Espírito de Deus, se ligar no Espírito de Deus que já está dentro de nós e se desligar da carne que morre, para quando o Espírito voltar a Deus e a carne voltar ao pó, a nossa consciência ir junto, e Ele é a nossa vida eterna, não a carne. Então, há necessidade da nossa consciência se desligar da carne e se ligar no Espírito de Deus. E como eu vim falando no começo desse texto, que o que a criação produz deve servir o Criador. Então, como nós produzimos a consciência, essa consciência deve servir a Deus, o nosso Criador. E como que ela serve Ele? Andando pelo Espírito, usando das suas funções pelo Espírito, porque o Espírito que está em nós é a mão do nosso Criador, né? E não usar para nós mesmos na carne como criatura, né? Como serva, mas usar essa consciência para o Espírito de Deus. Aí nós estamos agradando a Deus e realizando a vontade de Deus, e fazendo isso é que nós vamos dar sequência na vida, né? E vamos adentrar a próxima etapa da vida, que seria ter a nossa vida eterna, a vida eterna da nossa consciência. A consciência que enxergar este detalhe e se desligar da carne e se ligar no Espírito de Deus, voltará a Deus com o Espírito. E lá no plano do céu se fará uma célula viva do corpo de Deus e terá a vida eterna do Espírito. Ou seja, toda consciência que realizar esse propósito de Deus nela, que é justamente desligar a consciência da carne e se ligar no Espírito, vai se fazer uma com o Espírito de Deus, vai ser uma célula viva do corpo de Deus, como Paulo disse, ó, que nós juntamente estamos sendo edificados para a morada de Deus em Espírito. Essa morada de Deus em Espírito é a nossa consciência. Não tem como Deus habitar eternamente na carne, porque a carne é uma existência provisória, e Deus também é outra existência e eterna, que é o Espírito, muito mais excelente que a carne. Então, o Espírito que está em nós já é um corpo, ele não precisa de outro corpo, ele precisa da consciência, porque é a nossa consciência que manifesta todas as coisas, né, que dá valor para a existência. Só que essa consciência nossa tem que se ligar no Espírito de Deus, que essa é a vontade de Deus, e não na carne, porque a carne serviu só para produzir essa consciência. Mas justamente quando o Espírito voltar a Deus, a carne morre, né? E se a nossa consciência não tiver feito isso, de se desligar da carne e se ligar no Espírito, ela vai cair num vazio eterno. Isso que é o inferno, é as trevas eternas. A consciência vai ficar sem vida. A consciência não vai ter um corpo, uma existência para manifestar. Então imagina, né, uma consciência sem um corpo, sem a vida. Não vale nada e vai ser terrível, né? Porque
essa consciência vai enfrentar uma eternidade agora à frente, né? Por isso que a nossa consciência tem que se desligar da carne e se ligar no Espírito de Deus. Essa é a vontade de Deus. Mas como as consciências não enxergam o propósito de Deus, por isso que eu falei que é uma questão de visão, e elas não enxergam justamente porque elas não raciocinam em cima desse assunto da razão da vida, raciocina sim, mas para tudo da carne ou para benefício na carne, ou a visão é toda carnal. Mas eu digo assim, raciocinar mesmo em buscar a razão da vida, o porquê o nosso Criador nos criou, buscar mesmo de coração puro, buscar raciocinar pelo Espírito de Deus que já está dentro de todos nós, em descobrir de fato porque o nosso Criador nos criou. E quando ela raciocina pela lógica dentro disso, ela com certeza vai enxergar e ter essa visão verdadeira do porquê Deus nos criou. Mas justamente por as consciências não raciocinarem, não enxergam o propósito de Deus e permanecem ligadas na carne que morre e ignoram o Espírito de Deus que Deus nos assentou pela vida, né? E fazem da carne as suas vidas, como você vê que edifica tudo na carne, é tudo na carne que faz, objetivos na carne, sendo que na carne nós vamos morrer e não vamos levar nada para frente, né? Então, nossos irmãos já falaram, não junta nada aí nesse mundo não junta nada nessa terra que aqui vai morrer, você não vai levar nada. De que vale você juntar tesouro aqui? Né? Junta no céu, e o juntar é justamente isso, a tua consciência se ligar no Espírito de Deus, aí sim você vai ter uma vida eterna. Aí lá, o que tem lá no plano do céu é para as nossas consciências e é eterno, lá nós não vamos perder nada, mas tudo desse mundo, ladrão rouba, traça, come, enferruja e com a morte, ó, fica tudo para trás, a gente não leva nada para frente, né? Fazendo isto, o que vai acontecer? Isso que as consciências fazem, né? Se ligando na carne, fazendo da carne sua vida e ignorando o Espírito de Deus, que é a vida eterna delas, que está dentro delas. O que vai acontecer? Vai acontecer o óbvio. Quando o Espírito voltar a Deus e a carne voltar ao pó, a consciência vai cair num vazio eterno. Porque nem foi com o Espírito da vida para o céu e nem ficou com a carne que morreu, vai ficar nas trevas, vazia, sozinha, eternamente essa consciência, sem vida, sem um corpo para manifestar, né? Então, depois disso, do que adiantará a consciência pensar, raciocinar, formar ideias, se não tiver uma existência para se manifestar, não tiver um corpo para manifestar? Imagina a frustração desta consciência na eternidade? Porque esse poder de pensar, raciocinar, formar ideias, manifestar, agir, é da consciência. E essa consciência vai enfrentar uma eternidade. Imagina ela fazendo isso, pensando, raciocinando tudo, querendo agir, mas não ter um corpo, não ter uma existência. Isso vai ser terrível e ninguém tem noção disso. Por isso se diz, ó, se hoje ouvirdes a sua voz, ouvir a voz do Espírito de Deus, né? Não endurecerás os vossos corações como que na provocação, pois nenhum daqueles que provocaram a ira do Senhor no deserto, que é enquanto estava passando nesse mundo aqui, entraram na terra prometida por Deus, que é o céu. Então hoje, meus irmãos, é o dia das nossas consciências raciocinarem, né, e buscarem enxergar de fato, de verdade, pelo entendimento perfeito, o porquê o nosso Criador nos criou, que é isso que eu estou falando, que eu estou falando para vocês, né? Gostaria muito que vocês raciocinassem em cima disso, porque nós estamos no mundo só para isso, né? Por causa dessa razão de existir, o porquê o nosso Criador nos criou. Ele quer a nossa consciência pelo Espírito e não pela carne. Então hoje é o dia de buscar ao Senhor enquanto temos a vida, esse Senhor que está dentro de nós, né? Hoje é dia da gente se certificar, né, do que nós devemos fazer, porque nós não sabemos a hora que isso vai acontecer, mas o Espírito vai voltar a Deus e nessa hora a carne morre e depois a nossa consciência não achará mais a luz da vida, não achará mais o Espírito de Deus e cairá num vazio eterno. Então hoje é o dia de buscar o Espírito de Deus e se fazer um filho da luz, ligando essa consciência no Espírito de Deus para ter a vida eterna dele no plano do céu. Tá bom, meus irmãos? Caso contrário, vai cair num vazio eterno e este é o propósito de Deus,
Essa é a verdade da razão da vida, que você tire tempo para isso, para raciocinar, porque nós estamos no mundo só para isso, tá bom, meus irmãos? Se quiser entrar no site www.razãodavida.com.br, tem também um canal no YouTube, Razão da Vida 01, com muitos vídeos, aqui no Facebook também. Muito material elucidativo aí para você estar raciocinando sobre a nossa razão de existir, o porquê nós estamos no mundo. Até o próximo vídeo, irmãos.